Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Sou o Jefferson, este é o canal Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje, dia 13 de novembro de 2024, estamos na estação da primavera, aqui na cidade de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo. Hoje, uma noite tranquila, o mar fazendo o seu ruído típico, não está tão agitado e não está sereno, mas mantém uma certa regularidade no seu barulho típico. Antes de iniciarmos o estudo de hoje vamos estudar o capítulo 11, o agendamento mínimo, importante aspecto bastante ligado aí ao filósofo clínico. Antes de iniciarmos, trouxe o meu café, que não pode faltar em nossos estudos. E vamos começar a estudar esse importante aspecto aí ligado ao filósofo clínico. Não é um texto longo. Vamos dar prosseguimento à nossa playlist, nossa série de estudos da obra Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Capítulo 11, o agendamento mínimo. Abre aspas. Agendamento mínimo. É a atitude do filósofo clínico a qual ele influencia minimamente no discurso existencial do partilhante, deixando-o livre para fazer sua narrativa. São intervenções para facilitar as narrativas do partilhante, para que continue sua história. Fecha aspas. Verbete retirado da Revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, a do Dicionário, Porto Alegre, produzida aí na estação de outono do presente ano 2024, página 15. Então, o que é o agendamento mínimo na clínica filosófica? É uma atitude do filósofo clínico, né? Uma postura que ele adota, certo? Deve adotar, né? De influenciar o mínimo possível no discurso do partilhante, na sua historicidade, nas suas queixas, nos seus assuntos, ok? Deixando a liberdade para o partilhante transitar como queira, né? Sem direcionamentos, para fazer a sua narrativa. São intervenções, quando elas existem, porque não dá para fazer um não agendamento, por isso que é agendamento mínimo, porque é permitido uma margem de intervenções. Essas pequenas intervenções são como orientações dentro do método, né? O filósofo clínico ele vai atuar ali como um maestro, como diz o Hélio Strasburger, né? E é o partilhante quem dá o ritmo, né, da música, vamos dizer assim, né, da sua história, ok? Seguindo, o agendamento mínimo é mais uma daquelas posturas e aspectos ligados à figura do filósofo clínico. Embora não seja um fundamento filosófico, um dos pressupostos do ser terapeuta em filosofia clínica, é uma técnica terapêutica pensada filosoficamente. É uma recomendação direcionada à atitude do filósofo clínico, para que a sua interferência na narrativa do partilhante seja a menor possível. Então, o agendamento mínimo é uma atitude, uma postura, né? Um aspecto aí ligado ao filósofo clínico, que ele tem que observar, ok? Não é um fundamento filosófico inspirador lá dos pressupostos do ser terapeuta, que nós já estudamos nos capítulos anteriores, ok? Mas é uma técnica terapêutica pensada filosoficamente. Então, o agendamento mínimo é uma técnica terapêutica de bom senso, vamos dizer assim, né? Só que elaborada e pensada filosoficamente, adequada à clínica filosófica. Tem toda uma singularidade nessa técnica dentro da filosofia clínica. É também uma recomendação ao filósofo clínico para ele observar essa técnica,
ok? Incorporar nas suas atitudes, comportamentos, para que a sua interferência na narrativa do partilhante, na história dele, nos assuntos, na queixa, seja a menor possível. A total ausência de agendamentos é impraticável. Ambos filósofos clínicos e partilhante estão sujeitos aos agendamentos recíprocos. Há sempre agendamentos intencionais. Por exemplo, a aparência física, vestimentas, do lugar, etc. Tudo parte de uma intencionalidade, ainda que esta não seja dirigida. No texto de apresentação desta obra, havíamos mencionado que o conceito de intencionalidade de Brentano e Searle concorre com o do inconsciente freudiano. Então, a total ausência de agendamentos é impraticável, não dá para fazê-lo dessa forma, né? Tanto o filósofo clínico como o partilhante estão reciprocamente sempre se agendando. Aqui eu dei alguns exemplos, né? A roupa que um veste, o outro, a aparência de um e de outro, né? Tem sempre ali os prejuízos, as verdades subjetivas de cada um, né? Que muitas vezes vão começar a querer contaminar o processo de clínica, né? O próprio lugar onde é realizado o atendimento, por exemplo, o partilhante vai no consultório do filósofo clínico, observa lá, né, uma estante cheia de livro, uma luminária, por exemplo, um relógio que foge aí da moda, por exemplo, né, aqueles que fazem barulho, antigos, né, que tem toda aquela nostalgia. Então isso, de certa forma, vai agendando, vai criando pensamentos, tanto no partilhante e o filósofo clínico da mesma forma, né? Não colocar os pressupostos do ser terapeuta em prática, vai acabar, né, alimentando aí prejuízos que são bastante prejudiciais na clínica. Tudo parte de uma intencionalidade, o agendamento, né? Ainda que esta não seja dirigida. Aqui eu vou fazer uma diferenciação importante. Lá no texto de apresentação da obra, eu havia mencionado, né, que nós íamos tratar desse tema. Conceito de intencionalidade, trazido pelo Brentano, que foi mestre, né, professor do Freud, e Searle, ok? Neste capítulo, vou desenvolver um pouco, mas vou deixar o grande desenvolvimento para o submodo 25, né? Que é a intencionalidade dirigida. Ali eu vou poder explorar melhor, né, essa temática aí. Mas para não ficarmos sem entender o que é essa intencionalidade, eu vou tocar no assunto aqui, né? Veremos nos estudos do submodo 25 que em filosofia clínica temos a intencionalidade dirigida, uma espécie de filtro. Assim, nos jogos de linguagem da filosofia clínica, o inconsciente freudiano é uma intencionalidade, e o conceito de consciente, uma intencionalidade dirigida, sendo a inconsciência atribuída quando a pessoa se encontra entubada, respirando por aparelhos em estados vegetativos, de graves lesões que culminam em perturbações cerebrais, e mesmo dormindo, ok? Então, o submodo 25, que é a intencionalidade dirigida, nós vamos explorar bastante essa ideia trazida pelo Brentano e pelo Searle, e fazer a diferenciação em relação ao inconsciente do Freud, né? O conceito do Freud, da psicanálise. Então, dentro dos jogos de linguagem da filosofia clínica, o que é o inconsciente freudiano, né? Que está aí no vocabulário, né? Na nossa linguagem, já adentrou a sociedade, é difícil, né, entender e pensar em outro tipo de ideia, né? Mas o que é o inconsciente freudiano comparado aí com o vocabulário da filosofia clínica, né? Os conceitos. O inconsciente freudiano é uma intencionalidade, ok? O inconsciente, veja só, o inconsciente freudiano, que diz, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Vamos supor lá que vai haver um atendimento entre o filósofo clínico e o partilhante. Aí o filósofo clínico coloca determinada roupa e chega lá para o atendimento e acaba agendando, né,
vamos assim, entre aspas, sem querer, né? Parece que foi o inconsciente dele, né, que fez ele ter uma preferência pelaquela roupa, né? Ou naquele momento decidir por aquela roupa para fazer a clínica, ok? E parece tudo inconsciente, mas na verdade aí tem uma intencionalidade. Agora, a intencionalidade dirigida é o que? É o filósofo clínico dentro desse exemplo faz assim, não, eu vou pôr essa roupa, vou pôr essa vestimenta para propositadamente agendar o partilhante, né? Porque muitas vezes lá na parte dos procedimentos clínicos, no submodo, o filósofo clínico vai ter que fazer o agendamento máximo, ao contrário, né? Vai ter que às vezes agendar submodos no partilhante. Com esse exemplo, acho que fica bastante claro, né, o que é uma coisa e o que é outra. Repetindo, né, o inconsciente freudiano é uma intencionalidade. Então existe sempre uma intenção, né? Falam que vem do subconsciente, né? Essa ideia aí não é unânime, né, no pensamento filosófico. Okay? E a intencionalidade dirigida é como se fosse o consciente freudiano. Okay? Aí dei o exemplo, sendo a inconsciência atribuída quando a pessoa, né, se encontra entubada, respirando por aparelhos em estados vegetativos de graves lesões que culminam em perturbações cerebrais e mesmo dormindo. Então, o inconsciente freudiano é a intencionalidade na filosofia clínica, certo? E o conceito de consciente é a intencionalidade dirigida na filosofia clínica. E o que a filosofia clínica entende aí por, vamos dizer, aquelas pessoas que não tem nem como se manifestar tal? Aí seria o inconsciente, né? Que é esse estado de estar dormindo, está aí com uma grave lesão, por exemplo, cerebral, culmina em perturbações do cérebro, a pessoa apaga ali, né? Ou respirando por aparelho, ok? Então, o inconsciente freudiano é uma intencionalidade, existe uma intenção ali, ok? E o consciente é uma intencionalidade dirigida, mais contundente, mais ostensiva, ok? Sendo aquilo que nós conhecemos na psicologia como inconsciente, que a pessoa ali não consegue se manifestar, tal, não sabe nem às vezes onde que está, quem ela é, né? Aí sim, a gente vai chamar de inconsciente a pessoa que está entubada, dormindo, etc. É de se abster de fazer agendamentos com uma intencionalidade dirigida durante os exames categoriais e precipitados no curso dos estudos e investigações acerca da estrutura de pensamento do partilhante. As duas primeiras etapas da metodologia da clínica filosófica. Apenas a título de antecipação, a intencionalidade dirigida é, abre aspas, um caminho que se apresenta para veicular dados, informações, memórias, agendamentos e autoagendamentos, fecha aspas. Isso está, né, vamos dar referência aqui, né, a Revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, Porto Alegre, outono 2024, página 24. Somente no momento das intervenções via procedimentos clínicos que o filósofo clínico terá procedimento diverso, o agendamento máximo quando for o caso. Então, é de se abster de fazer agendamentos com uma intencionalidade dirigida durante os exames categoriais. Então, o filósofo clínico ele tem que se abster de fazer esses agendamentos via intencionalidade dirigida, né, dentro dos exames de categorias, principalmente, né, e durante o estudo da estrutura de pensamento. Ele vai fazer o contrário nos submodos, né, nos procedimentos clínicos, como eu disse lá embaixo, né, que ele vai fazer o agendamento máximo muitas vezes, quando for o caso, né. Precipitado no curso dos estudos sobre a estrutura de pensamento do partilhante, que são as duas etapas da metodologia. Apenas a título de antecipação do que seria lá o que nós vamos tratar, intencionalidade dirigida, eu trouxe aqui um trecho,
né, citado aí da revista da Casa da Filosofia Clínica. O que é a intencionalidade dirigida? É um caminho que se apresenta para veicular dados, para agendar, por exemplo, informações, memórias, agendamentos. Então, quando eu disse lá que o filósofo clínico pôs a roupa de propósito para agendar no partilhante, veja só, ele está fazendo com intencionalidade dirigida um agendamento, como poderia fazer consigo próprio, né? Se autoagendar. Então, somente lá nas intervenções via procedimentos clínicos, nos submodos, é que ele vai fazer o agendamento máximo, quando for o caso. Agendar minimamente significa seguir as técnicas, preservar a metodologia e promover orientações pontuais para o bom andamento da clínica. Para um maior entendimento da questão, vejamos o que nos ensina o Caruso. Desde as pesquisas teóricas de Lúcio Pachter sobre o assunto, quanto como respeitar de modo prático essa técnica terapêutica. Então, agendar minimamente significa seguir as técnicas, preservar a metodologia, promover orientações pontuais como maestro, como eu disse, né? Termo aí do Hélio Strasburg, para ter um bom andamento da clínica. Para entendermos melhor isso, trouxe citação do Caruso, lembrando aí os estudos do Lúcio Pachter e a prática clínica. Vamos a eles. Abre aspas. No início de suas pesquisas, Lúcio costumava perguntar o porquê de algumas coisas apresentadas nos relatos das pessoas. Como ele gravava e transcrevia todos os atendimentos, ficava admirado com o caráter racional das respostas. É como se todos os indivíduos lidassem de maneira cerebral com suas questões, apresentando noções como as de casualidade. Mas com o tempo, Pachter percebeu que tal modo de expressar era fruto de suas perguntas e não meio como o sujeito pensa e vive. Então, Caruso lembra aí que o Lúcio Pachter, na época que estava investigando, pesquisando aí o método da filosofia clínica, né, e ele gravava os atendimentos, ele começou a notar o quê, né? Que ele fazia perguntas racionais e as pessoas respondiam de modo racional. Quase todas elas ali respondendo de modo racional, né? E aí ele entendeu o quê, né? Que ele estava agendando erroneamente as pessoas aí para direcioná-las ao tópico racional. Porque se você faz uma pergunta lógica, racional, a pessoa vai tentar de maneira lógica, racional, responder. Como se você pergunta para a pessoa como ela está se sentindo, ela vai usar as emoções para dar uma réplica aí, né? Uma resposta. E isso complica a clínica, né? Contamina aí o fenômeno. Ok? Desse modo, se perguntamos para uma pessoa o que ela sentiu diante de determinada situação, mesmo que sentir não seja o modo determinante dela vivenciar sua experiência, a pergunta tende a fazer com que ela busque dentro de si experiências em que suas emoções surgiram. O mesmo vale para perguntar o que ela pensou, intuiu e imaginou, ou até questões específicas como a familiar, profissional, etc. Cada pergunta pode direcionar a resposta. Ok? Então aqui, fazendo uma certa conclusão do que foi dito acima, né? Se perguntarmos para uma pessoa, né? Direcionarmos ela para o racional, ela provavelmente vai responder pelo racional, como se direcionarmos para o emocional, perguntando como ela se sente, por exemplo, vai dar uma resposta emocional, mesmo não sendo esses tópicos determinantes na pessoa, o que já confunde, né, o fenômeno, faz não entendermos direito ali como que funciona a estrutura de pensamento da pessoa, ok? E assim poderia ser falado da direcionamento para valores, para intuição, etc. Também, às vezes, esses tópicos não são ativos, determinantes na pessoa, o que obscureceria, né, o fenômeno real ali da pessoa, a singularidade de verdade que a pessoa, né, por ser original, mantém e deve ser respeitado. Assim, Lúcio passou a perguntar o que mais, ou a pedir que continue, ou até a repetir as últimas palavras ditas pela pessoa, para que ela prossiga daquela parte. Fecha aspas.
Tudo isso está lá no Miguel Ângelo Caruso, Introdução à Filosofia Clínica, Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, ano de 2021, página 37. Então o Lúcio entendeu que deveria usar termos parecidos com este. O que mais? Pedir que a pessoa continue, devolver o que a pessoa fala, né? Que é também uma técnica do CVV, né? Centro de Valorização da Vida. Lá é ensinado essa técnica, né? De devolver para a pessoa os termos que ela coloca, ok? Que faz com que ela consiga, né? Refletir sobre aquilo e também manifestar a sua real situação. Último parágrafo. Incorrer nos agendamentos inadvertidos que acabam induzindo o partilhante para manifestações tópicas racionais, emocionais, valorativas, entre outras, que podem não ser determinantes para ele ou conduzir propositalmente a conversação para assuntos, circunstâncias, tempos, lugares e relações, sem que essas situações tenham surgido como fenômenos da sua singularidade. Invariavelmente prejudica os atendimentos. Então, incorrer nos agendamentos inadvertidos, como muitas metodologias terapêuticas fazem, né? Já sai agendando inadvertidamente, precipitadamente, né? Sem conhecer a historicidade, sem conhecer o funcionamento da pessoa, né? Acaba induzindo aí para o racional, para o emocional, para o valorativo, para a intuição. Nem sempre esses tópicos são determinantes na pessoa, né? E conduz a conversa para um outro lado, que não seria o foco ali do atendimento, não seria nada terapêutico. E também, não só com relação aos tópicos da estrutura de pensamento, mas também com relação a categorias, né? Ficar fazendo perguntas ali sobre assuntos, tempos, lugares em momentos da clínica inoportunos, pode desviar toda a historicidade da pessoa, né? Tirar ali da sequência metodológica, okay? Que seria também ruim para o entendimento e a compreensão do que realmente acontece com a pessoa, ok? Isso prejudica claramente o atendimento. Assim terminamos. Estudaremos capítulo 12, o próximo, os dados divisórios, ok? Quero agradecer a todos pelas curtidas, inscrições, comentários, compartilhamentos, pelo apoio que nos têm dado. Peço a todos que nos assistem, né, que também curtam e compartilhem os canais dos filósofos clínicos, para que a filosofia clínica seja bastante conhecida e divulgada, porque muitas pessoas precisam, às vezes, dessa metodologia na sua vida, ok? Desejo a todos uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde, de acordo com o horário que estão me assistindo. Até a próxima!